2 semanas atrás, minha filha me ligou numa tarde de domingo. Ela disse: "Mãe, hoje não vai dar. O Pietro tem uma apresentação na escola e a gente precisa estar lá." Eu disse: "Tudo bem." Desliguei o telefone. Fui até a cozinha, sentei na cadeira que fica de frente para a parede, porque essa cozinha não tem janela. E fiquei sentada ali por um tempo que não sei dizer quanto foi. Não chorei. Já tinha passado da fase de chorar. Só fiquei pensando numa coisa. Eu vendi a casa onde morei 47 anos para estar perto dela. E na hora em que precisei, a parede foi minha única companhia naquela tarde. Eu tinha 80 anos quando vendi a casa. Todos aplaudiram. Minha filha, meu genro, as amigas da igreja, até a corretora que fez a venda me disse que eu estava fazendo a coisa mais sensata. A filha dela morava longe. Eu estava ficando mais velha, precisava de apoio, era perigoso ficar sozinha numa casa grande. Tudo fazia sentido. Eu mesma acreditei nisso. Assinei os papéis numa tarde de quinta-feira, sentada na mesa da imobiliária. E quando saí de lá, senti uma coisa estranha. Não era alívio exatamente, mas também não era medo. Era a sensação de estar fazendo o que todo mundo esperava que eu fizesse. O apartamento novo era pequeno, prático, a 15 minutos de carro da casa da minha filha. 2 quartos, uma vaga na garagem, piso frio, janelas que davam para prédios iguais. Quando entrei pela primeira vez, com as chaves na mão, minha filha estava comigo. Ela abriu a torneira da cozinha para testar a pressão da água e disse: "Olha, mãe, que prático, tudo novinho." Eu olhei em volta. A cozinha não tinha janela. Na minha casa antiga, a cozinha tinha uma janela grande que dava para o quintal. Eu via o pé de jabuticaba que meu marido plantou quando a gente se mudou para lá. Via os pardais que vinham de manhã. Tinha um banco de madeira embaixo da janela, onde eu me sentava para tomar café, olhando para fora. Nessa cozinha nova, eu sentava de frente para a parede. E foi nessa cadeira, de frente para a parede, que eu comecei a entender o que tinha feito. Os primeiros meses foram ocupados. Teve a mudança, teve a organização das coisas, teve a adaptação. Minha filha vinha me visitar, me ajudava a pendurar cortina, a descobrir onde ficava a farmácia mais perto, o mercado. Ela foi gentil. Ela sempre foi gentil. Mas gentileza não é companhia. Eu percebi isso devagar. Percebi que as visitas que no começo eram 2 vezes por semana foram ficando mais espaçadas. 1 vez por semana. Depois, a cada 10 dias. Ela trabalhava muito. Tinha os meninos, tinha a casa dela, o casamento dela. Eu entendia. Mas eu tinha vendido a minha casa achando que ia estar perto dela. E perto, eu descobri, não significa junto. A primeira vez que ela me pediu para buscar o Pietro na escola foi num dia de terça-feira. Ela me ligou meio ofegante. Disse que tinha uma reunião que não podia desmarcar e que o motorista do aplicativo tinha cancelado em cima da hora. "Mãe, só dessa vez, a senhora pode ir lá buscar ele?" Eu fui. Peguei o ônibus, desci 2 pontos antes, caminhei no sol até a escola. Esperei no portão junto com as outras avós e as babás. O Pietro saiu, me viu, acenou. No caminho de volta, ele me contou da aula de educação física. Eu segurei a mão dele para atravessar a rua. Quando entreguei ele em casa, minha filha me abraçou na porta e disse: "Obrigada, mãe. Eu não sei o que faria sem a senhora." Eu sorri. Me senti útil.
Só que, só dessa vez, virou 2 vezes por semana. Virou eu ajustar minha rotina inteira em função dos horários da escola, das atividades extracurriculares, dos imprevistos do trabalho dela. Eu nunca disse não. Não porque não pudesse, eu podia. Mas porque, no fundo, eu achava que era para isso que eu tinha vindo, para estar disponível, para ajudar, para ser a mãe que mora perto e resolve as coisas. Mas o engraçado é que quanto mais eu ajudava, menos eu via minha filha de verdade. Ela passava para deixar as crianças ou para buscar correndo, sempre com pressa, sempre com o celular na mão, sempre resolvendo 3 coisas ao mesmo tempo. Às vezes, eu preparava um café, botava a xícara na mesa e ela dizia: "Ai, mãe, hoje não dá, tenho que correr." E eu ficava sozinha, com a xícara cheia e esfriando. Na minha cidade antiga, eu tinha as tardes na casa da Dona Irene. A gente tomava café junto toda quinta-feira, depois da missa. Eu tinha o grupo da pastoral, que se reunia terça de manhã. Tinha a Josefa, minha vizinha de 42 anos, que tocava a campainha quando fazia bolo e trazia um pedaço ainda quente, embrulhado em guardanapo. Tinha o seu Valdemar da padaria, que separava o pão francês mais quentinho quando me via chegar. Ele conhecia meu nome. Sabia que eu gostava do pão com a casca bem torrada. Aqui, eu vou no mercado do bairro e ninguém levanta os olhos. Eu sou só mais uma velha comprando meia dúzia de coisas. O telefone parou de tocar mais ou menos no 6º mês. Antes, ele tocava quase todo dia. A Conceição ligava para contar das filhas. A Marlene ligava para combinar de ir na novena. A cunhada do meu marido, que morava do outro lado da cidade, ligava para saber como eu estava. Quando eu me mudei, elas ligaram bastante no começo, mas depois, devagar, foram parando. Eu acho que elas pensaram: agora ela mora perto da filha, ela não está mais sozinha. Só que eu estava. Eu estava mais sozinha do que nunca. Só que agora ninguém ligava porque achavam que eu tinha companhia. Teve uma tarde, isso já faz quase um ano, que eu liguei para Conceição. Fazia semanas que a gente não falava. Ela atendeu animada, perguntou como eu estava, como estava a vida perto da filha. Eu disse que estava tudo bem. Ela disse: "Ai, que bom, Célia. Eu fico tranquila de saber que você está bem acompanhada agora." A gente conversou mais alguns minutos, assuntos pequenos, nada profundo. Quando desliguei, eu fiquei olhando para o telefone na minha mão. Eu percebi que ela tinha ficado tranquila, que ela não precisava mais se preocupar comigo, e que eu tinha perdido o lugar que ocupava na vida dela, o lugar de alguém que precisava de um telefonema. Naquela tarde de domingo, 2 semanas atrás, quando minha filha desmarcou o almoço por causa da apresentação do Pietro, eu fiquei sentada naquela cadeira da cozinha e deixei a ficha cair de vez. Eu percebi que eu tinha esperado aquele almoço a semana inteira, que eu tinha planejado o que ia cozinhar, que eu tinha ido ao mercado na sexta de manhã e comprado os ingredientes para o estrogonofe que ela gostava, que eu tinha limpado o apartamento no sábado, passado a toalha da mesa, separado as louças bonitas. Tudo para um almoço que foi desmarcado com uma ligação de 30 segundos. E aí eu lembrei de uma cena. Eu estava na casa antiga, isso faz uns 5 anos já. Eu tinha pegado uma gripe forte, tinha ficado de cama por 3 dias. Minha filha morava longe naquela época. Ela ligava todo dia para saber como eu estava, mas não podia vir. E sabe quem apareceu? A Josefa. Ela tocou a campainha com uma panela de sopa na mão. Entrou
Esquentou a sopa, serviu num prato, me fez comer na cama, lavou a louça e disse que voltava no dia seguinte. Voltou. Ficou voltando até eu melhorar. Ela não era minha filha. Ela não tinha obrigação nenhuma, mas ela estava lá. Aqui, quando eu tive uma tontura há 6 meses e precisei ir no pronto-socorro, eu liguei para minha filha. Ela estava numa reunião. Me disse para chamar um Uber, que ela encontrava comigo lá. Eu fui sozinha. Sentei na cadeira da recepção, preenchi a ficha com a mão tremendo, esperei 2 horas até ser atendida. Quando ela chegou, eu já tinha sido liberada. Ela me abraçou, preocupada, perguntou se eu estava bem. Estava, mas eu tinha ido sozinha. Eu não estou culpando minha filha. Eu preciso deixar isso claro. Ela é boa pessoa, ela é boa filha, ela me ama, eu sei disso. Mas ela tem uma vida cheia, pesada, com 1000 compromissos e pressões que eu nem sei direito quais são. E eu vendi minha casa achando que morar perto dela ia me colocar dentro dessa vida. Mas não colocou. Me colocou na margem, me colocou disponível, me colocou a 15 minutos de distância, perto o suficiente para ser chamada quando precisa, longe o suficiente para ser esquecida quando não precisa. E o pior é que eu não tenho mais a outra vida, a vida que eu construí ao longo de 47 anos. Os vizinhos que me conheciam pelo nome, a igreja onde eu tinha meu banco, terceira fileira do lado esquerdo, todo mundo sabia que era meu lugar. O médico que me acompanhava há 20 anos e conhecia meu histórico de cor. A farmacêutica que separava meu remédio de pressão sem eu precisar pedir. A praça onde eu caminhava de manhã e cumprimentava as mesmas pessoas todo dia. Eu troquei tudo isso por um apartamento sem janela na cozinha e uma filha que mora a 15 minutos de carro, mas que eu vejo menos do que via quando ela morava longe. Porque quando ela morava longe, as visitas eram planejadas, eram importantes. Ela vinha passar o fim de semana, a gente sentava para conversar de verdade, ela me contava das coisas, a gente cozinhava junto, via filme, ficava. Agora, as visitas são funcionais, rápidas. Ela passa para deixar alguma coisa, para pedir alguma coisa, para resolver alguma coisa, mas não para ficar. Eu entendi isso sentada naquela cadeira, olhando para a parede da cozinha. Entendi que eu tinha caído no conto de que proximidade geográfica é a mesma coisa que proximidade afetiva, que morar perto resolve solidão. Não resolve. Às vezes piora. Porque quando você mora longe, as pessoas ligam. Quando você mora perto, elas acham que não precisa. Eu troquei uma rede inteira de pessoas, imperfeitas, ocupadas, mas presentes, por uma única pessoa. E coloquei todo o peso da minha velhice em cima dela. Não foi justo. Não foi justo para mim, que fiquei dependente de uma vida que não é minha. E não foi justo para ela, que agora carrega a culpa de não conseguir me dar o que eu esperava, sem nunca ter prometido dar. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Eu teria mantido minha casa. Teria pedido para minha filha me visitar mais, talvez uma vez por mês, um fim de semana inteiro. Teria investido em deixar a casa mais segura, com barras no banheiro, com um telefone de emergência, com as coisas que a gente precisa quando fica mais velha. Mas teria ficado. Teria ficado no lugar onde eu era conhecida, onde eu era alguém. Não a mãe de alguém, não a avó de alguém, eu mesma.
porque o que ninguém te conta é que envelhecer já é um processo de desaparecer. As pessoas param de te perguntar opinião, param de te convidar para coisas. Você vai sumindo devagar do mundo. E a única coisa que segura a gente é ter um lugar onde você ainda importa, onde as pessoas percebem quando você falta. Eu tinha esse lugar, e eu vendi ele por R$230 mil, e a promessa de estar perto da minha filha. Agora eu tenho um apartamento que não parece meu, uma cidade que não me conhece, e uma filha que me ama, mas que não tem espaço na vida dela para mim do jeito que eu imaginei que teria. Tem uma frase que eu fico repetindo para mim mesma esses dias. Eu não sei se li em algum lugar ou se inventei, mas ela não sai da minha cabeça. Estar perto não é estar junto. É isso. É simples assim. Você pode morar a 15 minutos de alguém e estar completamente sozinha. E você pode morar a 3 horas de distância e ser lembrada todo dia. Eu queria poder dizer isso para mim mesma de 3 anos atrás. Queria segurar minha própria mão naquele dia na imobiliária e dizer: não assina, não vende. Sua casa não é só parede. É 47 anos de história. É cada vizinho que conhece seu nome. É cada esquina que você sabe de cor. É o lugar onde você ainda é você. Não troca isso por proximidade, porque proximidade não te aquece, não te liga no telefone, não aparece com sopa quando você está doente. Mas eu não posso voltar atrás. A casa foi vendida. Outra família mora lá agora. O pé de jabuticaba continua lá no quintal, mas não é mais meu. A janela da cozinha continua dando para o mesmo lugar, mas eu não estou mais lá para ver. Então, o que me resta é dizer isso aqui. Para quem estiver pensando em fazer a mesma coisa, para quem estiver ouvindo os mesmos conselhos que eu ouvi, não venda sua casa para morar perto dos seus filhos. Não se desfaça do lugar onde você construiu sua vida, achando que vai construir uma nova vida perto deles. Porque a vida deles já está construída, e você não está no centro dela. Você está na borda. E é da borda que você vai assistir tudo acontecer, sozinha, num apartamento sem janela na cozinha. Hoje de manhã, eu acordei cedo. Fiz café. Sentei naquela cadeira de frente para a parede. E em vez de ficar sentada ali, esperando o telefone tocar, eu levantei. Peguei o telefone na mão. Procurei o número da Conceição. Hesitei um pouco, porque fazia meses que a gente não falava de verdade. Mas aí, respirei fundo e apertei o botão de ligar. Ela atendeu no terceiro toque. Eu disse: Conceição, é a Célia. Eu só queria conversar. E a gente conversou. Conversou de verdade. Ela me contou das netas, eu contei como eu estava de verdade, não a versão que a gente conta quando quer parecer que está tudo bem. Quando desliguei, eu ainda estava na cozinha sem janela, mas alguma coisa tinha mudado. Eu não vou recuperar o que perdi, mas eu posso parar de fingir que não perdi nada.